Olá, me chamo Daniel Torraca, sou sócio fundador da Acreditares e atualmente estou como diretor operacional da empresa. Bom, a Acreditares nasceu em 2021 com o propósito de destravar o crédito no agronegócio. A gente entendia naquele momento que o crédito rural estava sofrendo uma série de transformações e o ponto principal dessas transformações era em que novos financiadores e regulamentos, instrumentos estavam chegando nesse mercado, se tornando cada vez mais o crédito no Brasil privado, né, o crédito rural, que sempre teve o recurso oficial como o principal protagonista disso, e isso vem, né, em participação de mercado do crédito total, vem diminuindo esse recurso oficial por uma série de motivos, em especial a falta de capacidade do próprio governo subsidiar as taxas de juros num ritmo que a gente cresceu nos últimos 25 anos no agronegócio brasileiro, e obviamente que a necessidade também de irrigar esse setor com dinheiro novo, que basicamente os bancos de varejo vieram para o jogo, os bancos de atacado, e também o mercado de capital de capitais que já tinha estruturas para empresas como indústrias de químicos, indústrias de fertilizantes, revendas, chegaram nos últimos 5 anos também direto na ponta do produtor rural, então complementando toda essa oferta de novos recursos que a gente tinha no mercado. Por outro lado, a gente viu que uma série de problemas começaram a ocorrer, porque à medida que eu pego um produtor que hoje trabalha na pessoa física em sua maioria, tem todas as atividades dentro da sua propriedade ali que basicamente tomam todo o tempo dele, né? Um médio produtor, um pequeno produtor, isso com certeza vai acontecer. Ele começou a ter problemas com o crédito rural porque ele não pegava o recurso oficial e também não conseguia acessar essa nova era do crédito com os novos financiadores. E a gente entendia naquele momento que tem dois pontos fundamentais para a gente resolver e por isso o Acreditares nasceu. Primeiro ponto deles, que é a acessibilidade e proximidade dos produtores. O agronegócio acontece no interior, dentro das fazendas e não nas grandes cidades, isso é o ponto um. E o ponto, ou seja, os nossos financiadores não viriam com a mesma estratégia, por exemplo, do Banco do Brasil, de ter agências em mais de 2.000 cidades do Brasil. E o ponto dois é a assimetria de informações. O novo financiador, ou mesmo aquele financiador mais tradicional, para dar o recurso privado dele, precisaria entender o perfil de risco desse produtor e, obviamente, que se não tiver um relatório bem claro, ele não gera segurança e transparência. Então, com base nesses dois problemas, a gente desenvolveu a nossa solução, que ali assessoria na ponta com os agrobankers, com tecnologia que a gente desenvolveu dentro de casa para identificar o perfil do produtor rapidamente, gerando ainda assim transparência e segurança para o financiador que está do outro lado. Então, todo o meu background profissional ali advém de analisar dados produtores, fazer estudo estratégico para o mercado, inclusive para bancos, e então a gente se habilitou para tentar resolver esse problema aqui, e a gente vem tendo resultados bastante expressivos nesses últimos anos, tanto eu quanto todo o time da Acreditares e o meu sócio, José Corral, que está junto nessa empreitada comigo desde o início. Bom, e o contexto para o produtor rural é basicamente o aumento de complexidade, né, nos processos dentro da fazenda, né? Então, se a gente pegar nos últimos anos, né, houve um aumento significativo do número de atividades no campo, então o produtor passou a fazer a segunda safra no Cerrado brasileiro, alguns deles já fazem a terceira safra, aliam agricultura com pecuária na mesma propriedade, na mesma área. Então, isso tornou a operação rural cada vez mais complexa e demandante de gente e de atenção desse produtor. A outra coisa que é importante, e aí sim, não só dentro da porteira isso se levou, mas em especial fora da porteira. E hoje a gente, obviamente, não tem como não falar do resultado do produtor rural sem falar dos custos de produção dele, da margem final que sobrou no bolso dele para que ele depois que ele pagou todas as parcelas das dívidas, dos tributos, quanto está sobrando para ele esse processo. E, obviamente, que essas complexidades, né, advêm de um mercado, de novo, só para pegar o crédito rural, que tinha 2, 3 participantes e hoje tem mais de 30, 40 participantes, né, com novos instrumentos, com novas formas de financiar, a juros livres e, obviamente, que não só os trabalhos de fazer as tarefas de campo, mas como também pegar o recurso, travar o seu preço na bolsa para garantir uma rentabilidade mínima, proteger o patrimônio, está cada vez mais difícil fazer isso por si só. O produtor precisa de uma assessoria. Então, obviamente que não bastasse toda essa questão operacional, essa questão de necessidade de uma gestão financeira
mais na ponta do lápis para ter resultado, mas que obviamente vai exigir do produtor mais atenção, tem tornado o desafio de plantar ou de criar no campo cada vez mais difícil, sem contar daquelas coisas que a gente não controla, como é a questão de clima e a questão de mercado. Então, se eu estou disposto a esses grandes riscos, que é de não chover ou de chover demais, de alguma guerra estourar e o meu preço derreter, obviamente que eu estou num cenário mundial complexo e eu preciso também mudar as minhas estratégias para que eu não sofra, né, com essas volatilidades do mercado. Numa safra, por exemplo, que eu posso ter feito tudo certo, mas na hora de vender eu tenho um impacto de uma guerra e isso coloca por água abaixo todo o meu resultado. Então, por isso, né, eu comento dessa complexidade e a necessidade do produtor ter instrumentos e ferramentas para mitigar esse risco que existe hoje. Falando um pouquinho mais do nosso setor e da transformação que está ocorrendo, né? Isso em números pode ser revelado, né? A LCA, que é dos fontes de financiamento mais utilizadas no Brasil, quase 500 bilhões de estoque, né? Nesse dado aqui demonstrado pelo Ministério da Agricultura, um crescimento de 36%, então, em relação a janeiro de 2023, né? Então, veja o tamanho do aumento. E o FIAGRO, que é um recém-nascido, vamos dizer assim, que é o fundo de investimento das cadeias agroindustriais, né, que estão financiando, né, CPS financeiras de produtores e outras coisas, um crescimento de 248% do período. Então, como a velocidade também dessas novas fontes de financiamento estão ganhando força, e obviamente que o produtor que não conhece ou não teve acesso a isso precisa conhecer e começar a utilizar para que não fique sem o recurso de giro ou mesmo de investimento. Então, pegando o seu ponto de vista da mitigação de risco que esse produtor precisa fazer, a gente entende que o nosso modelo hoje, né, ele atende numa visão 360 graus, né, como solução, às necessidades que esse produtor tem hoje no seu dia a dia. Então, o agrobanker, que eu comentei, que é esse assessor, o assessor financeiro rural, que é uma criação nossa aqui da Creditares também. Hoje nós estamos presentes em 13 estados, com mais de 55 agrobankers atendendo produtores, né, aqui no Brasil todo, e eles entregam soluções para mitigar o risco climático, o risco de mercadológico. Então, a gente entendia que não era só resolver o problema financeiro. Hoje, o problema é um pouco maior para esse produtor. Ele precisa entender e ter um seguro de safra bem calibrado, haja vista o ano que a gente está vivendo, que basicamente teve uma tragédia no sul com muita água e agora aqui no Cerrado com uma seca e queimada violenta, que a gente precisa plantar agora. E, infelizmente, a gente não tem ainda umidade suficiente no solo, e isso pode gerar uma série de atrasos para a segunda safra e problemas na produtividade de soja. Então, o seguro hoje se torna cada vez mais latente e é importante ele ter opções. Então, o nosso modelo aqui, junto aos agrobankers, é sempre partir da necessidade do produtor para daí dar as soluções, né? Então, temos 8 seguradoras que podem entregar cotações de seguro, nós temos uma mesa institucional que pode fazer todas as cotações para ele ter o seguro de baixa de preço, para ele não chegar na colheita com 100% ainda em aberto e aí, eventualmente, algum impacto de mercado negativo possa inferir na margem dele. E, obviamente, todas as soluções, tanto aquelas de recursos oficiais quanto de recursos privados, que advêm dos nossos parceiros, que hoje são mais de 15, como bancos de atacado, bancos de varejo e fundos, né, para que ele resolva, então, as suas necessidades de capital de giro. Enfim, a proposta de valor é independente da necessidade de ser 50 mil para o próximo mês ou 50 milhões de reais, a gente vai ter um bolso para pagar essa operação, né? E aí a gente cobre, né, 100% desse risco financeiro para o produtor. E como é que o produtor faz isso? Como é que, então, ele tem acesso a essa solução inovadora no mercado? Primeiro, ele vai fazer um cadastro muito simples, colocando 4 informações pessoais dele, os dados da operação, como finalidade, o valor da operação e que tipo de garantia que tem disponível. A plataforma, em segundos, né, da Creditares, ela já faz o perfil de risco do produtor, com o agrobanker fazendo a validação de 3 informações apenas, sem nenhum documento, já identifica quais parceiros a gente pode levar esse produtor, alinhando o perfil de risco desse produtor, a operação que ele deseja no momento e qual garantia tem disponível, e aí a gente faz o match dentro da plataforma com os bancos que a gente tem, como eu falei, bancos de varejo, como Caixa Santander, Atacado, como BTG e ABC. Bom, então aqui o produtor então vai ter todas essas possibilidades de acordo então com o perfil de risco dele, a operação que ele deseja e a garantia que tem disponível. Então, com base nessas 3 informações, a tecnologia ela vai definir quais são os parceiros e as linhas que esse produtor vai ter
condições de acessar, e nesse primeiro momento já se tem um alinhamento também, né, reforçando, de todo o processo de taxa de juros e prazos, agilizando o processo e principalmente aumentando a assertividade desse processo, porque hoje um dos grandes problemas que a gente tem quando o produtor não tem um agrobanker para assessorá-lo é que ele vai bater em 3, 4 bancos, fazer um monte de planilha e eventualmente não vai ter nada para ser aprovado, porque esse banco não atende o perfil de risco dele, e a gente já pode saber isso no minuto seguinte que o produtor fizer o cadastro. Aí, a partir disso, a gente tem toda uma estrutura também para encaminhar esse produtor até as liberações necessárias e, obviamente, resolver de ponta a ponta a questão financeira dele. Por fim, pessoal, é isso. Nós já temos uma evolução bastante interessante. Os agrobancos já trouxeram mais de 3 mil produtores na plataforma. Bom, e para encerrar aqui, basicamente, né, esses são os nossos números aí nessa história recente da Acreditares, uma velocidade grande de crescimento. Nós já temos mais de 3 mil de produtores na base, né, trazidos por esses agrobankers. Hoje são mais de 55 agrobankers distribuídos em 13 estados, os principais estados agrícolas e pecuários do país, né, com originação e aprovação de mais de 600 milhões de reais. E espero que você, produtor rural, que tenha a necessidade ou que tenha o desejo de mudar a sua jornada de crédito e vir para essa nova era, não só pensando no financiamento, mas também nos riscos climáticos e mercadológicos que cada vez aumentam na sua propriedade, conheça um agrobanker e transforme a sua jornada junto com a gente. Obrigado.